Começamos agora a terceira e última parte desta bola da noite, segunda-feira, com 4 temas em grande destaque. Na segunda parte falámos da situação da Liga, futebol português com um clima a escaldar, Pedro Proença com o futuro em aberto, a continuidade do ex-árbitro será discutida no próximo dia 9 de junho. Nesta terceira parte vamos abordar também a questão das eleições no futebol de Porto, com 3 candidatos à partida. Pinto da Costa, que promete uma remodelação na direção do clube, que já preside desde 1982. Já lá vamos. Antes disso, apresento também, mais uma vez, os meus 3 convidados. O Luís Mateus, coordenador editorial da Bola TV, também o José Caetano, jornalista, diretor da revista Autofoco, e o Rogério Azevedo, jornalista de A Bola. Luís, começo agora por ti, pegando desde logo, e tu falaste disso há pouco, da tua coluna, o teu artigo de opinião, publicado hoje no jornal A Bola, e onde dás algumas sugestões de um possível modelo competitivo diferente no campeonato português. Vou pedir-te também que explores um bocadinho esse artigo que publicaste, desde logo com uma grande mudança. Defendes um campeonato com 12 equipas e a 4 voltas. Sim, é um exercício como qualquer outro. Podia o Zé Caetano chegar aqui e falar em 14 ou 10, é relativamente indiferente. É apenas um exemplo de como se pode procurar, reduzindo o número de equipas, não nas 16 que Frederico Varandas sugeriu, porque reduzir de 18 para 16 parece muito pouco, face à qualidade das equipas que têm os campeonatos profissionais portugueses. Portanto, trata-se de uma redução mais forte, mais agressiva, à procura de um modelo mais competitivo. Seriam, de facto, 12 equipas, seriam também 4 voltas, sendo que as 2 últimas voltas o campeonato estaria dividido, ou seja, a tabela estaria dividida em 2, ou seja, metade da tabela competiria para o título e outra metade competiria para não descer divisão. Isto dariam 12 clássicos, fora depois os jogos de altíssimo nível, o Vitória de Guimarães com um dos grandes, Sporting de Braga, Boa Vista, por aí fora. Portanto, haveria aqui, obviamente que na primeira época estariam estes, depois dependeria sempre das subidas e descidas. Procura visar sobretudo isso, procura também, se calhar, com mais clássicos também se aumenta a média de espectadores, também se aumenta o dinheiro de bilhética. Obviamente estamos a falar em planos ideais e estamos a atravessar uma crise, e esta crise vai mexer com tudo ao que o futebol e o resto da vida em sociedade diz respeito, mas sobre isto, num plano ideal, procurar-se-ia sobretudo que houvesse maior equilíbrio entre os jogos, entre as equipas, portanto, jogos mais equilibrados, mais emotivos, com mais gente nas bancadas, talvez um produto mais aliciante também para as operadoras contratarem, ou seja, subscreverem esse produto, negociarem esse produto, eventualmente também lá para fora também a quantidade de clássicos com um bocadinho mais de possíveis clássicos, dependendo de se ficassem os 3 grandes, sobretudo na primeira metade da tabela, nessa terceira e quarta volta. Também poderia ser um pouco mais incentivador para lá para fora, se eventualmente quisessem, houvesse essa oportunidade de vender os direitos para outro país. Isto tudo, obviamente, que não é um segredo, não é nada de novo, não é nada que não se tenha pensado antes, não é a invenção da pólvora. Acho que isto poderia ser uma solução para a tal aumento de competitividade, mas ainda há pouco estava a falar desse artigo. Esse artigo fala de mais coisas, fala sobretudo de um campeonato que mostre que a justiça de facto existe e não é prolongada por meses a fio, onde há há um rigoroso escrutínio para que uma equipa possa competir no escalão profissional, ou seja, não basta uma declaração a dizer que todos os salários estão em dia, seria uma coisa muito mais agressiva também nesse sentido, na procura de facto transportar para o topo, os clubes estivessem mais bem preparados para de facto estar no topo. Também poderia pressupor uma eventual obrigatoriedade de uma cota de jogadores da formação ou a presença de uma academia. Obviamente que isto não se faz em tempos de crise de um momento para o outro, tem que ser uma coisa a longo prazo e eventualmente até poderia
ou necessitaria de algum apoio estatal. A Alemanha foi um exemplo, é um exemplo que nós vamos buscar sempre quando falamos de reestruturação de um campeonato. A Bundesliga foi reestruturada depois de Sérgio Conceição ter destruído os Rios de Oliver Kahn várias vezes no Euro 2000, e foi essa uma das soluções, apostar fortíssimo na formação. Muitas vezes a Federação até trabalhava em termos de focos de viveiros de jogadores para os próprios clubes, não era uma coisa só de clubes. A própria Federação criava centros de descoberta e de treino para os jovens jogadores, onde os clubes depois também podiam ir buscar dentro da sua própria região. Uma formação fortíssima de treinadores, de olheiros, tudo isso. Obviamente que a Alemanha tem um poder económico que nós não temos, portanto isto tinha que ser tudo, de certa forma, colocado à nossa medida, e obviamente que neste momento as coisas são mais fáceis de pensar do que de fazer. Mas parece-me que era a ideia, porque a mim faz-me muita confusão, isto não quer dizer que tenha sido eu a escolher, por ser o Zé ou o Rogério, faz-me muita confusão que não haja ideias, e sobretudo, há pouco falávamos de Pedro Proença, e houve muitas poucas ideias nestes dois mandatos, num mandato e pouco. Também me parece que da Federação também há aqui mais um bocadinho de ideias, acho que até neste sentido a Liga Revelação e as próprias equipas B iam encaixar bem, porque Portugal já está com esse ADN de produção em série quase de jogadores, portanto já tem uma estratificação bastante forte da sua própria formação. Por isso eu acho que tudo isto faria sentido, mas é apenas uma ideia lançada para o ar, a ver se alguém apanha, alguém que desenvolva, alguém cria uma ideia nova. Por mim não há qualquer problema, desde que faça sentido. Zé, também apelo ao vosso poder de síntese, ao teu e também ao do Rogério, para passarmos para o Futebol Clube do Porto. Parece mais ou menos evidente que houve aqui algumas dificuldades na gestão até comunicacional dos dossiês. O Rogério falava há pouco da questão dos estádios, creio que também tocaste nesse ponto, olhando para o caso do Marítimo. A DGS começou por pedir uma concentração no menor número de estádios. A verdade é que, feitas as contas, vai quase toda a gente jogar em sua casa. Aliás, se fizermos o histórico desta história, perdoando uma redundância, eu recordo-me que começámos a falar na possibilidade de concentrar as últimas 10 jornadas numa região só do país e que se falou insistentemente no nome do estádio Algarve como local para chegarem os jogos todos. Depois avançou-se para uma segunda possibilidade, que seria os estádios que foram construídos ou reconstruídos para o Euro 2004. E de repente aparece a multiplicação dos pães, não é? E portanto joga-se basicamente em quase todo lado. No fundo isso é o espelho do futebol português e da reflexão que o Luís faz no Jornal da Bola. Quer dizer, há 30 anos, pelo menos, que se fala na necessidade de fazer uma reestruturação do quadro competitivo do futebol português. Me parece que é por demais evidente que é necessária. É necessária para chegarmos àquilo que já falamos hoje várias vezes. Um aumento de qualidade, uma melhoria qualitativa de tudo que é o produto de futebol para conseguir vendê-lo. Porque nós não podemos perder nunca a noção da realidade, que somos um país com 10 milhões de habitantes, que tem as limitações próprias de um país com essa dimensão, que é pequeno comparativamente a outros países, associado a limitações financeiras também, e associado também a clubes que, embora tendo alguns clubes grandes, não têm o impacto mediático global que têm os grandes nomes do futebol europeu, como Real Madrid e Barcelona, ou os maiores da Bundesliga, os maiores do futebol italiano e os maiores do futebol inglês. E, portanto, temos de adaptar essa realidade. E essa realidade pressupõe, desde logo, na minha opinião também, concordo com o Luís, uma redução do número de clubes que temos nas competições profissionais. Porque só com essa redução, só com o filtrar da qualidade, isso é que permite filtrar a qualidade, é concentrando a qualidade, é que será possível tornar o produto de futebol mais atrativo. Agora, isso colide com aquilo que é a realidade e tudo o que seja reduzir, e vamos ver o que é que vai acontecer no final desta temporada, com as polémicas todas que têm acontecido, e com o facto de, na segunda Liga, haver uma decisão diferente daquela que foi adotada para a Primeira Liga, e que, portanto, existirem subidas administrativas e descidas administrativas, o que não acontece na Primeira Liga. Vamos ver o que é que acontece, se não é exatamente o oposto daquilo que nós estamos aqui a falar. Rogério,
Rapidamente, para mudarmos para o último tema, há muitas sugestões. O próprio Frederico Varandas, na recente entrevista que deu ao canal da Federação, disse que era urgente reduzir o número de equipas na Primeira Liga de 18 para 16. Pediu também uma unidade entre os três grandes, pelo menos em 80% das temáticas que se prendem com o futebol português. Enquanto jornalistas, acredita que serão ideias que não passarão disso mesmo, do papel? Eventualmente, o Luís deu uma boa, hoje na opinião dele, deu um bom mote. É uma alternativa válida, é uma situação mais ou menos parecida, julgo eu, não sei se ainda atual ou não, com aquilo que a Escócia tinha, com a Bélgica talvez, eu ia falar na Escócia, na Escócia há uns anos. É ideias que têm faltado ao futebol português. Não sei se as ideias ficam apenas e só dentro da Federação e dentro da Liga, agora não tem saído nada para cá para fora das ideias, as próprias comunicações de Pedro Proença, porque ele próprio, a carta aberta de Fernando Gomes, passa o respeito, obviamente, todos que eu tenho pelas duas figuras. A carta de Fernando Gomes foi também um bocadinho navegar naquilo que é mais ou menos o óbvio, portanto não me parece que tenha transparecido nada de especial. Agora é importante mudar, eu não sei se será para 16, será para 14, para concentrar a qualidade, como o Zé Catano dizia, não me parece que bastará descer de 18 para 16, eventualmente para 14, mas de facto uma das pessoas, obviamente não faço propaganda por ele, mas uma das pessoas que está mais avalizada para falar sobre isso, para tomar decisões, para saber de ponta a ponta aquilo que se passa no futebol português, é José Couceiro. Se ele entra, se não entra, não faço a mínima ideia. Agora, que é uma pessoa que tem um peso muito grande para tomar a decisão mais correta que possamos tomar, é. Bom, meus senhores, temos pouco mais de 10 minutos até ao final desta bola da noite. Reservo estes últimos minutos para falarmos das eleições no Futebol Clube do Porto. 3 candidatos, Nuno Lobo, José Fernando Rio e, claro, Jorge Nuno Pinto da Costa. O ato eleitoral que, fruto das circunstâncias da pandemia que ainda vivemos, serão divididas. Portanto, o ato eleitoral vai dividir-se em 2 dias, 6 e 7 de junho, sábado e domingo, com 3 grandes candidatos e, José, aqui 2 grandes novidades. A primeira prende-se desde logo com o facto de Pinto da Costa ter adversários, e essa é a exceção àquilo que tem sido norma desde 1982, e a segunda com o discurso de Pinto da Costa no vídeo que publicou de recandidatura, a falar de uma reorganização da direção. O que é que isto nos diz também? De um próprio presidente que percebe que o presente tem que ser diferente do passado recente. Primeiro, desde logo como tu sublinhaste, o facto de existirem alternativas tem que ser saudado, porque acho que o Futebol Clube do Porto ganha com isso, com o aparecimento de alternativas a um presidente /rei desde abril de 82. O facto de aparecer agora também não surpreende. Não surpreende porque são conhecidos os problemas que o Futebol Clube do Porto atravessa, problemas financeiros, problemas de organização, e portanto o consenso que existiu durante muitos anos em torno do nome de Pinto da Costa foi-se esbatendo, obviamente, com o aparecimento desses problemas e com a ausência de vitórias consecutivas a que a Pinto da Costa nos habituou. E, portanto, é tudo as consequências normais dessa erosão provocada pelo tempo. O próprio discurso de Pinto da Costa também não surpreende, porque confrontado com uma realidade que não é, obviamente, positiva, ainda para mais no período que vivemos, ele tem que adotar esse mesmo discurso, ou seja, que agora a próxima missão dele será retificar aquilo que está mal, corrigir, se quiseres, reequilibrar as contas do clube e preparar bases novas para o futuro. Também não surpreende o recurso de Vítor Bahia, figuras queridas dos adeptos portistas, como bandeiras eleitorais. Também não era, se quiseres, um hábito em Pinto da Costa. Normalmente as suas candidaturas e recandidaturas foram sempre muito focadas na sua pessoa, até por tudo aquilo que deu ao Futebol Clube do Porto, e portanto era normal que isso acontecesse, ainda para mais não tendo adversários. Não me parece que, conhecendo da forma que a gente conhece, quer Pinto da Costa, quer a realidade do Futebol Clube do Porto, quer o consenso de Pinto da Costa que continua a gerar, na maioria, provavelmente, dos adeptos do Futebol Clube do Porto, quer Nuno Lobo, quer Jorge Fernando Rio, sejam os adversários que coloquem fim ao reinado iniciado em abril de 82. Luís, também apelo ao teu poder de síntese.
percebe-se até, fruto da idade de Pinto da Costa, este mandato, se ele vencer, obviamente, as eleições, poderá ser o último. O nome de Vítor Bahia é aqui uma primeira semente lançada para o futuro pós-Pinto da Costa? Sim, parece-me que é. Parece-me que é até por ausência de problemas de saúde. Fernando Gomes, por exemplo, podia ser outro dos candidatos a Fernando Gomes, o Bibote, não o Fernando Gomes da Federação, embora poderia também ser, por ter passado no Futebol Clube do Porto, um candidato fala-se muito, Luís, também de Rui Moreira, por exemplo, como um possível candidato, e até de André Vilas Boas. E até de André Vilas Boas. E então se esquece até pelo próprio, porque o próprio alimenta um bocadinho essa ideia. Candidato eterno, que é António Oliveira. Sim, também, é verdade. É verdade. Mas nenhum deles, curiosamente, aparecem nesta primeira oportunidade de concorrência, não é? A concorrência é de desconhecidos. Pessoalmente não conheço nenhum deles. Por isso, Pinto da Costa, apesar do discurso já não ser o mesmo, a ironia já não ser tão refinada, obviamente isto toca-nos a todos, não é? Estamos cada vez mais velhos, mas nota-se até pelo aquele discurso ontem, da fragilidade já do discurso, quase uma leitura em vez do improviso, já não é o mesmo Pinto da Costa, e ele já não pode também apresentar qualquer coisa nova, ser mudar também um bocadinho a sua própria direção e tentar mostrar um bocadinho, ele que foi intocável durante quase sempre, não é? Tentando mostrar um bocadinho também aos adeptos e aos sócios que ele continua lá e isto vai melhorar porque eu vou mexer na equipa. É mais ou menos isto, não é? E que tem capacidade de reinventar-se. Também é óbvio que sim. Agora o momento é obviamente talvez não tenho, eu sou uma pessoa com uma memória muito má, mas acho que é o momento mais frágil do Futebol Clube do Porto há muito tempo. Este momento de estar sempre à alçada de fair play financeiro, o ter de fazer 100 milhões de vendas até ao final da época para poder responder a isto. Antes de Covid, agora depois de Covid, calculo que as coisas ainda estejam mais dramáticas. 2 empréstimos avergacionistas para liquidar. Os negócios serão mais difíceis. 2 empréstimos para liquidar. Portanto, acho que o momento é mesmo dramático e também por aí o risco, se calhar, para o adepto, para o sócio, sobretudo para o sócio que é aquele que decide, é neste momento ter alguém que conhece e que já teve muitos bons resultados, tantos títulos no passado, e ter alguém que não conhece e que será a alternativa. Portanto, eu penso que Pinto da Costa parte mais uma vez, apesar da concorrência, parte para esta eleição sem concorrência e acabará por ganhar com maior ou menor dificuldade. E voltando ao início da tua pergunta, sim, porque por causa dessa imagem, acho que Pinto da Costa já manifesta essa imagem de fragilidade no discurso, da forma como se apresenta, o que é normal, natural, mas já o mostra, e o Vítor Bahia é alguém com um passado fortíssimo no clube, também com imensos títulos conquistados enquanto jogador, e que terá ali, de certa forma, um pouco o apadrinhar por parte de Pinto da Costa como eventual sucessor. Agora também pode chegar Pinto da Costa daqui a 4 anos e continuar com vitalidade suficiente para continuar a liderar os comandos do Futebol Clube do Porto, mas também o momento também é difícil, o momento também vai determinar isso, vai determinar também a força que Pinto da Costa terá ou não para combater o momento. Portanto, vamos ver, vamos esperar, mas penso que para estas eleições acho que não haverá grandes dúvidas de quem sairá como vencedor. Rogério, tens menos de 5 minutos. Queria pedir também o teu comentário a esta escolha de Vítor Bahia, ele que saiu do clube há 10 anos, alegadamente também estaria um bocadinho contra a política da direção do Futebol Clube do Porto na altura e agora é recuperado para o clube. E depois, olhando para a situação financeira do Futebol Clube do Porto nos últimos anos e para uma estrutura que foi perdendo valores, mas que continua com grande parte dos nomes já há muito tempo, este ato eleitoral poderá servir para grande parte dos adeptos darem um cartão amarelo a Pinto da Costa? Isso é óbvio, poderá servir, pode. Agora que vá servir, não acredito. Acredito que, pegando um bocadinho aquilo que o Luís disse... E aqui eu disse amarelo e não vermelho. O vermelho sim. Significaria derrota. Exato. Não, 95%, 90%, 80%, 75%, o Pinto da Costa vai ganhar e ponto final. Os outros 2 adversários dele sabem isso perfeitamente, portanto, quanto a isso não há grandes dúvidas. Quanto à relação que falaste de Vítor Bahia, acho que é uma excelente jogada de marketing de Pinto da Costa, porque julgo que foi o Zé que disse que foi buscá-lo numa altura um bocadinho mais débil
do percurso de Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto. É uma jogada de marketing muito boa, é impactante, tem impacto. Foi buscar também, como tu disseste, chamemos de um mini dissidente dos últimos 5, 6 anos. Portanto, será uma jogada de marketing muito boa. Em termos práticos, não se sabe o que vai acontecer. Eu repito que aquilo que já disse há um pouco, não vemos os grandes jogadores do futebol português, Figo, Rui Costa, João Pinto, Fernando Couto, Pauleta, Jorge Costa, falo destes, nenhum deles tem uma posição de dominância, de liderança, seja naquilo que for, portanto, não é Rogério, por aqui. Deixa-me só colocar a tónica. A Pinto da Costa convida Vítor Bahia para vice-presidente do clube. O Vítor depois deixou, o Vítor Bahia deixou a porta aberta para poder também auxiliar na SAD, mas aqui estamos a falar de duas coisas diferentes. A SAD relaciona-se com o futebol profissional, o clube tem que ver com toda a máquina do Futebol Clube do Porto. Sim, eu volto a frisar que, sobretudo, olho para ele, para a chamada como uma jogada de marketing, sobretudo, porque nenhum de nós conhece verdadeiramente Vítor Bahia fora dos relevados para poder dizer que vai ser ou não um grande contributo. Eu dou um exemplo prático daquele que, por aquilo que nós sabemos, será um dos melhores dirigentes, sem ser presidente dos 3 grandes clubes portugueses, e refiro-me a Domingos Soares Oliveira, que tem, na parte económica do Benfica, tem feito um trabalho notável e que, obviamente eu não o posso confirmar, mas que toda a gente, ou muita gente, sabe e diz que o clube do coração dele, a priori, não seria o Benfica e passou a ser do Benfica. Portanto, não é por não ser determinado clube ou não ter sido jogador de futebol que uma pessoa não pode ser um grande dirigente. Domingos Soares Oliveira é um grande dirigente, ponto final. Mas isso parece... é mais viável para as SADs do que para os clubes, parece. Sim, talvez. Agora, parece-me que Vítor Bahia, a partir é uma boa jogada de marca, é uma boa escolha, vamos ver como é que se comporta o futuro. Relativamente à parte financeira... E achas que há alguns pesos pesados, passa o pleonasmo, da direção do passado que vão cair? Eventualmente. Pinto da Costa tem, salvo erro, 83 anos, salvo erro. Entourage que está ao pé dele, não sei que idade tem, mas já é uma idade elevada e que já estão muito desgastados por muitos anos, portanto é preciso injetar sangue novo, sangue fresco para agitar um pouquinho. Eu recordo-me que li há pouquinho tempo uma carta aberta de Pinto da Costa aos sócios, em que ele falava de que o Porto não poderia abdicar de ser um clube incómodo. E acho que o Porto nos últimos anos perdeu um bocado o ADN que tinha, ou seja, olhamos para o ADN do Benfica, por exemplo, é ter atrás de si o peso de, não interessa agora para o caso, mas sejam 5, 6 milhões de adeptos a carregar um clube com esse peso que tem. O ADN do Sporting durante muitos anos, embora sem a grande influência em termos de títulos, foi a formação, e o ADN do Porto era comprar barato, vender caro, bons jogadores internos e, sobretudo, ter uma atitude de guerrilha que o Porto deixou de ter. A guerrilha pelo presidente e não pelo Francisco J. Marques e por outra pessoa qualquer. Ter uma atitude de guerrilha que o Porto, que eu pessoalmente não gosto, mas que o Porto tinha e tinha com êxito. A outra vertente é a parte económica, e eu acho que aí pego nas palavras de Carlos Barroca, que é o vice-presidente da NBA, chamemos-lhe assim em termos práticos, para a Ásia, que disse agora numa entrevista qualquer que é, tanto faz ter 100 milhões de dólares ou de euros, ou 1 milhão de dólares ou de euros, ou 100 mil euros, ou seja, é bom, mas não basta, é preciso ter ideias, ter visão. Isso, de uma forma geral, é aquilo que tem faltado ao futebol português, tem faltado ao futebol do Porto nos últimos anos. Ao Sporting faltará muito mais tempo, e ao Benfica também faltaria, e repito, se não fosse também a capacidade de gestão e a visão económica no Benfica de Domingos Soares Oliveira. Muito bem, a verdade é que teremos esse ato eleitoral nos dias 6 e 7 de junho, veremos entre Pinto da Costa, Nuno Lobo e José Fernando Rio quem será o eleito pelos sócios do Futebol Clube do Porto para comandar os destinos do Clube Azul e Branco nos próximos 4 anos. Veremos também se até à data do ato eleitoral teremos algum debate entre os 3 candidatos à presidência do Futebol Clube do Porto. Rogério Azevedo, José Caetano e Luís Mateus, muito obrigado pela vossa presença nesta bola da noite. Estamos em plena contagem decrescente para o regresso do campeonato. Faltam apenas 9 dias para o princípio do resto do campeonato. Será um campeonato com Covid e marcado, obviamente, pela pandemia que está a levar o mundo a ficar em suspenso nos últimos 2 meses. Fique bem, fique na nossa companhia, a companhia da Bola TV.